Bom dia, quinto ano, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós iremos começar o capítulo 9 da apostila sobre desenho geométrico, nas páginas 50 a 54 e também as atividades das páginas 45 e 46 do CA. Vamos lá então. A história do desenho começa provavelmente ao mesmo tempo que a história do ser humano. Por quê? Por causa dos povos antigos da pré-história, que usavam as pinturas rupestres, ou seja, os desenhos feitos em pedra, para representar tudo o que aconteceu no dia deles. Tudo o que foi caçado, tudo o que foi plantado, eles representavam através das pinturas rupestres, que eram desenhos simples e que não seguia uma proporção original, ou seja, eles desenhavam de modo que conseguisse passar uma mensagem com aquele desenho, mas as proporções não eram fiéis às proporções originais. Mais tarde, começou-se a desenhar para representar aquilo que queria mostrar e não necessariamente o que estava sendo observado de fato. Um exemplo são essas pinturas aqui egípcias, onde o corpo é desenhado de frente, mas a cabeça fica de lado. Então, essa era uma outra forma de desenho. Até o século XIV, os desenhos eles eram mais achatados e não conseguiam passar a ideia de volume, profundidade, essas coisas. Porém, nessa época, a partir do século XIV, começou-se a desenvolver uma técnica de desenho que dava essa ideia do tridimensional. A técnica chama-se perspectiva, onde a gente consegue passar essa ideia de volume e proporção com base nos estudos da geometria. É o que a gente consegue observar aqui, ó, nessas duas imagens de baixo. A primeira é um desenho feito como projeto para uma igreja. E aqui ao lado é essa igreja atualmente, ou seja, ela foi construída com base nesse desenho, onde nós conseguimos ver, através desse desenho, a ideia de profundidade, ou seja, a técnica da perspectiva. Muitos artistas estudaram essa técnica para poder facilitar o seu uso. Um deles foi o Leonardo da Vinci, e ele dizia que entre objetos do mesmo tamanho, o que estivesse mais longe da gente, nós veríamos como se fossem menores, embora o tamanho seja o mesmo. Como, por exemplo, uma fileira de postes na rua. A gente sabe que os postes, eles têm um padrão, ou seja, seguem a mesma altura. Porém, o poste que para mim vai parecer maior é aquele que está mais próximo da minha vista. E aquele que estiver lá no finalzinho da rua, eu vou vê-lo bem menor, embora eu saiba que o tamanho é o mesmo. Então, isso tudo faz parte da ideia de perspectiva. Outro exemplo também é quando a gente analisa fotos assim de satélite. Nas duas imagens, nós temos a mesma localização. Porém, nessa aqui que nós vemos a uma distância menor, ou seja, nós estamos mais perto dessa cidade aqui por esse satélite, a ideia dessas coisas estão maiores para a gente do que essa que está mais à distância, embora seja a mesma localização, seja a foto do mesmo lugar. Então, com base nessa ideia da perspectiva, vocês irão aqui embaixo observar esses dois cubos e vão escrever as diferenças e as semelhanças que vocês conseguem notar entre eles. Depois disso, na página 52, nós temos aqui um passo a passo de como desenhar um cubo em uma malha quadriculada.
Primeiro, nós desenhamos um quadrado dessa forma. O ideal é que esse quadrado não fique em uma das bordas. Ele precisa estar mais ao centro da nossa malha quadriculada, deixando assim um quadradinho no meio. Nessa bolinha, aliás, uma bolinha, né? Nessa bolinha que ficar aqui no meio, nós teremos o vértice de um outro quadrado que nós iremos desenhar um pouco acima desse inclinado, ou seja, começando nessa bolinha central, nós iremos fazer um novo quadrado. E aí nós iremos ligar os vértices desses dois quadrados, ou seja, a bolinha vermelha com a bolinha verde, essa outra bolinha com a bolinha de cima, mantendo sempre a mesma inclinação. Nós iremos unir todos esses pontos que são os vértices dos dois quadrados. Com isso, nós teremos esse quadrado. Só que aqui estão aparentes algumas linhas que estão atrás do cubo e a gente tecnicamente não consegue ver atrás do objeto, não é verdade? Então a gente apaga as linhas que são de trás e vai ficar um cubo desta maneira aqui. E com base nesse tutorial, vocês irão reproduzir um cubo nessa malha quadriculada, seguindo todos esses passos. E vão responder aqui embaixo: com qual dos desenhos da página anterior esse cubo ficou mais parecido? Ou seja, com esse ou com esse? Depois, vocês irão novamente desenhar um cubo, a exemplo desse cubo vermelho, nessa malha que agora é triangular, como nós podemos ver aqui no cantinho. Vão seguir esse exemplo para desenhar o cubo. E irão responder, observando o desenho dessa malha com o desenho dessa, vão responder quais são as diferenças entre a malha triangular e a malha quadrada. Já aqui no exercício número 3, vocês irão, nessas malhas, copiar cada um desses empilhamentos em vermelho. Então, a gente vai seguir tudo da mesma maneira que está nesses dois modelos. E aqui embaixo vocês irão responder. Considerando que cada um dos cubos tem arestas medindo 1 centímetro, qual será o volume ocupado pelos empilhamentos 1 e 2? Ou seja, pessoal, se cada cubo pequeno tem 1 centímetro de aresta, o volume vai ser comprimento vezes largura vezes altura, como nós já estudamos. Então, 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1 centímetro cúbico de volume, ou seja, a cada cubinho temos 1 centímetro cúbico. E para saber o volume total do empilhamento, basta contar quantos cubos estão formando esse empilhamento. A quantidade de cubos vai ser igual ao volume em centímetro quadrado. Por exemplo, se eu tenho 4 cubos, eu tenho 4 centímetros quadrados, ok? Lembre-se de considerar os cubos que a gente sabe que estão aqui, mas não conseguimos ver. Eles também fazem parte do empilhamento. Na página 54, no exercício 4, nós temos uma figura em vermelho que é um paralelepípedo. Ele pode ser considerado um empilhamento dos cubinhos cinzas, do cubinho cinza que você vê aí ao lado. Então, com esse cubo cinza, formamos o paralelepípedo. E aí temos a pergunta: quantos cubos cinza foram usados para formar esse paralelepípedo vermelho? E na letra B, vocês irão desenhar no espaço ao lado aí que tem sobrando nessa malha um paralelepípedo formado com 6 cubos cinza, ou seja,
fazendo a combinação entre 6 para formar um paralelepípedo. No número 5, este paralelepípedo em vermelho também pode ser visto como um empilhamento de cubos cinza. O cubo cinza está aí no cantinho superior para vocês observarem. Letra A. Quantos cubos cinza foram usados para formar o paralelepípedo vermelho? E na letra B, desenhe do lado direito da malha um paralelepípedo formado com 6 cubos cinza. Aqui vocês precisam observar, pessoal, que a diferença do exercício 4 para o exercício 5 é o tamanho do cubo cinza. Então, a gente tem que manter esse tamanho pequeno no número 4 e maior aqui no número 5 para fazer a atividade. Temos que manter a proporção, porque essa é a lógica da perspectiva. No exercício 6, no material de apoio, você vai encontrar 2 malhas de cada tipo. Destaque-as para fazer essa atividade. Depois, complete as frases. Letra A. Malha triangular. Desenhe em uma delas um empilhamento de 5 cubos. E na outra malha triangular, desenhe um empilhamento à sua escolha, o que você quiser. Meu empilhamento tem quantos cubos você usou no seu, que você criou? E na letra B, a gente vai usar a malha quadrada. Desenhe em uma delas um empilhamento de 8 cubos. E na outra, desenhe um empilhamento à sua escolha. Seu empilhamento vai ter quantos cubos? E assim a gente termina a nossa apostila. Agora vamos para o CA, mantendo essa mesma ideia de fazer desenhos em malhas. No número 1, na página 45 do CA, nós temos que desenhar um cubo e um paralelepípedo nessa malha que temos aqui, que é quadrada. E no número 2, vocês irão desenhar também um cubo e um paralelepípedo, só que aqui nessa malha triangular. Número 3. Que semelhanças e diferenças você observa entre um cubo e um paralelepípedo? O que tem de semelhante e o que tem de diferente entre esses 2 sólidos geométricos, cubo e paralelepípedo? E no número 4, que diferenças você observa entre o cubo e o paralelepípedo desenhados em cada uma das malhas? Ou seja, o que muda no cubo da malha quadrada para a malha triangular e o que muda no paralelepípedo da malha quadrada para a malha triangular. Na página 46, vocês irão aqui no número 5 copiar aqui ao lado a figura que temos aqui, esse empilhamento, tanto da letra A quanto da letra B. É só seguir mantendo as proporções, observando certinho onde está cada traço. E na linha aqui embaixo de cada empilhamento, vocês vão dizer quantos cubos são usados para formar cada um desses 2 empilhamentos. E no número 6, nas malhas pontilhadas do material de apoio, desenhe 2 empilhamentos diferentes de cubo em cada uma. Ou seja, em cada uma vocês vão desenhar 2 empilhamentos, ok? O empilhamento 1 e o empilhamento 2. E aí, de acordo com o desenho de vocês, vocês vão colocar no seu empilhamento 1, foram usados quantos cubos? E no seu empilhamento 2, foram usados quantos cubos? E assim a gente termina a nossa aula de hoje, essa aula bem divertida, né, em relação a desenhos. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Beijos e até a próxima aula!